Louvado seja o nome de Jesus. Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ao plano do contador. Louvado seja Deus. Som. Melhorou? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmão, nessa noite, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 1, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou com ele, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo. O justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Nós lemos, irmãos, nessa noite o texto da palavra de Deus, que é um texto profético, aonde revela a salvação em Cristo Jesus, revelada no livro do profeta Isaías. O texto, como nós percebemos, é um texto messiânico, de profecias que se cumpririam naquele que seria o Cristo, o Messias e o Salvador. Aqui fala do seu ministério, fala da sua vida, mas acima de tudo, meus amados irmãos, fala da sua morte, fala do seu sofrimento. Como muitos têm dito, é um capítulo onde se relata a vida, a história do servo sofredor no Antigo Testamento. E nós falamos aqui servo sofredor, porque uma outra perspectiva na palavra de Deus, uma outra realidade, uma outra profecia, também era apresentada acerca do Messias.
a de que ele iria ser o rei que ia libertar o seu povo a Israel. Portanto, irmãos, essas profecias do profeta Isaías no capítulo 53, elas se cumpriram quando Jesus se revelou e se manifestou. Mas quando Jesus veio, no capítulo 53, mostrou um servo sofredor, não aquele que reinaria logo de começo, não aquele que livraria Israel do jugo dos seus inimigos, que julgaria as nações e os povos. Pelo contrário, nesse momento ele vem justamente como servo sofredor, que padeceria pelos nossos pecados, que padeceria pelo seu povo. Portanto, meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, rapidamente nós lembramos do seu ministério, lembramos, irmãos, da sua rejeição como Messias, como Salvador, e lembramos também acerca do seu sofrimento, do seu julgamento, da sua morte. E recentemente eu meditei com os irmãos justamente sobre este fato, sobre este acontecimento. Se nós lembrarmos bem, ele foi enviado por Deus para trazer a redenção em Israel. E quando ele começou, irmãos, a pregar sua palavra, a exercer o seu ministério, meus amados irmãos, ele pôde curar, ele pôde abençoar, ele pôde operar milagres e fazer pregações a quais as pessoas puderam entender que ninguém falava como ele falava, ninguém transmitia a doutrina com autoridade como ele transmitia. Porém, meus amados irmãos, ele despertou no seu tempo, na sua época, um certo ciúme, uma certa inveja dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes daquela época, e fizeram de tudo para que ele fosse levado, irmãos, à condenação. De inúmeras maneiras, de inúmeras formas, tentaram pegar ele em alguma coisa, mas como ele era sábio, sabia e conhecia os corações dos escribas e fariseus, irmãos, de todas as ciladas, Jesus conseguiu se livrar. Portanto, irmãos, levantaram várias calúnias contra Jesus, tentaram apedrejá-lo, porque, segundo eles, Jesus estava dizendo que era filho de Deus, e de fato era. E no Antigo Testamento, irmãos, naquele momento, tal ato, dizer que era filho de Deus, era uma blasfêmia. Portanto, Jesus era filho de Deus, e ele, ao dizer que era filho de Deus, ele não cometia blasfêmia, mas para os fariseus era um motivo, era uma razão de ser acusado de blasfêmia perante, irmãos, a nação de Israel. Por mais que os judeus, os sacerdotes, tivessem, irmãos, a condição de condená-lo, de olhar para ele e dizer que ele era culpado nesse pecado de blasfêmia, por mais, irmãos, que ele pudesse dizer a pena, a condenação, eles não tinham o direito de condená-lo. Eles não podiam matá-lo, eles não podiam condená-lo. Eles poderiam dizer a condenação, eles poderiam dar, meus amados irmãos, a pena, mas levá-lo à morte, levá-lo à cruz. Eles não tinham essa autoridade. Porém, irmãos, eles queriam muito mais do que darem a pena. Eles queriam realmente, irmãos, fazer com que Cristo morresse. E para isso, eles levantaram, irmãos, um falso testemunho, a de que Jesus, ele estava se levantando contra o Império Romano. O pecado da rebeldia, o pecado da rebelião, que era um alto crime perante, meus irmãos, o Império Romano. Portanto, se eles conseguissem provar que Jesus Cristo, meus amados irmãos, estava se rebelando contra o imperador, contra o Império Romano, eles não apenas teriam a condenação, mas de fato, aqueles que poderiam levá-lo à morte, que era o Império Romano, eles conseguiriam, irmãos, conseguir aquilo que eles queriam, que era justamente levar Jesus Cristo à morte, acima de tudo, à crucificação. Mas como nós sabemos ao ler o Evangelho, tome, irmãos, aquele falso testemunho, tome, irmãos, aquela artimanha dos judeus, dos sacerdotes,
era um julgamento, irmãos, cheio de vícios. A condenação já estava ali certa por eles. Não havia ali, por parte deles, em relação a Cristo, um julgamento justo. Um julgamento, irmãos, sincero. Pelo contrário, foi algo feito nas carreiras, nas caladas da noite, cheio de vícios, a qual, meus irmãos, pela lei romana não seria aceitável, e nem pela lei deles também não seria. Portanto, irmãos, eles conseguiram fazer isso acerca do Messias, acerca do Salvador. E nós podemos perceber, irmãos, o motivo para tal. Como eu aqui disse já, a inveja. Eles sentavam na cadeira de Moisés, aceitavam essa autoridade como se fosse Moisés. Jesus para eles ameaçava a sua liderança religiosa e o domínio do povo. Percebemos, meus amados irmãos, que eles invalidavam, irmãos, os mandamentos de Deus por causa da tradição deles. Percebemos também que eles, ao fazerem isso, em inúmeros momentos, irmãos, ao serem zelosos da lei deles, nas cerimônias, eles acabavam, irmão, rejeitando aquilo que era mais importante para a lei de Deus, que era a graça, o amor e a misericórdia. Percebemos, irmãos, que eles valorizavam tantos mandamentos e colocavam até acima daquilo que realmente, irmãos, importavam, ao ponto de terem se tornado hipócritas, ao ponto, meus amados irmãos, de terem se tornado pessoas injustas perante, irmãos, ao seu próprio povo. Para levar Jesus à condenação, eles nem quiseram entrar na casa de Pilatos. Por quê? Porque não era justo, não era bom, não era agradável, não era certo, irmãos, um judeu entrar na casa de um publicano, de alguém que era gentil. Eles não quiseram, irmãos, entrar na casa para poder levar Jesus ali, porque era algo grave para eles. Mas ao mesmo tempo, irmãos, para crucificar Jesus, para levantar falso testemunho acerca de Cristo, eles estavam dispostos, irmãos, a tudo, inclusive dizer, meus amados irmãos, que César era o seu rei, o rei deles, desde o Antigo Testamento. Foi ensinado, irmãos, que o verdadeiro rei de Israel era o seu Deus. Mas naquele momento, irmãos, para crucificar Jesus, eles vão dizer que César é o rei deles. Por quê? Porque, meus amados irmãos, eles têm que levantar falso testemunho para dizer que Jesus está levantando esse contra o Império Romano. E Pilatos, irmãos, de modo imediato, ele não quer condená-lo, mas eles tentam convencer: não, ele não é o nosso rei. Pilatos olha para ele: vocês querem crucificar o rei de vocês? Não, ele não é o nosso rei é César, disseram eles. Por esse momento, por esse motivo, irmãos, eles valorizavam tantas coisas, mas estavam dispostos a tudo, irmãos, até negar, irmãos, os seus princípios, os seus valores, os seus ensinamentos, para levar Jesus Cristo àquela cruz. Com o tempo, como eu disse aqui, eles se tornaram, irmãos, hipócritas. Com o tempo, irmãos, eles se tornaram apenas religiosos. E na história, irmãos, da humanidade sempre foi assim. Deus não quer que o homem venha a ser, irmãos, apenas religioso. Deus quer que ele guarde, irmãos, o amor de Deus em seu coração. Deus quer que ele guarde os princípios, os valores, a palavra de Deus em seu coração. Quando o homem, irmãos, apega-se só à religião externa, muitas vezes, meus irmãos, ele se torna hipócrita. Ele se torna mal na sua própria vida e no seu coração, está disposto até matar por uma religião, irmãos, que não é uma religião justa aos olhos da humanidade e aos olhos de Deus. Por isso, no decorrer da história, muitos foram levados, irmãos, à morte em nome da religião, porque se tornaram pessoas injustas, se tornaram pessoas cegas, se tornaram, irmãos, pessoas que, sendo hipócritas, irmãos, acabaram condenando as pessoas justas. Veja a história do cristianismo. Fizeram tudo isso, irmãos, em nome de Deus.
fizeram matanças em nome de Deus, e da mesma maneira os escribas, os fariseus estavam seguindo neste mesmo caminho, dispostos a levar Jesus à cruz a qualquer custo. Porém, na história da cruz, na história do sofrimento de Jesus, Jesus foi levado também, irmãos, a Pilatos. Quando Jesus, irmãos, esteve perante Pilatos que era homem sábio, Pilatos, irmãos, que era um homem entendido, um homem experiente na sua vida, afinal de contas era o governador, chegou, irmãos, àquela posição com muita experiência. Provavelmente não é o primeiro julgamento que ele fazia, que ele realizava. Lembremos nós que haviam outros presos também, como Barrabás. Havia outros presos também, além de Jesus, que seria preso. Pilatos, irmãos, era acostumado a condenar e acostumado, irmãos, a soltar. Em outras palavras, era um homem experiente que sabia, irmãos, examinar quem realmente era justo e quem era injusto. Tinha, irmãos, a habilidade, sabia, irmãos, quem de fato estava cometendo um crime e quem não tinha cometido, irmãos, o crime. E quando, irmão, Jesus é levado à sua presença, Pilatos, irmãos, diz assim para Jesus: tu é o rei dos judeus? Jesus vai dizer: quem te disse isso? Ou tu sabes isso de tu mesmo? Jesus dá uma cutucada, irmãos, em Pilatos. E ele começa, irmãos, a indagar Jesus, começa, irmãos, a perguntar acerca de Cristo, começa, irmãos, a fazer perguntas, porque necessário é que ele venha examinar aquele que é dado como réu. Jesus então, irmãos, começa a falar com Pilatos. Vejamos aí o que diz o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18, a partir do versículo 34. Evangelho de João 18, a partir do versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 31. Diz assim: disse, pois, Pilatos: levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes, pais sacerdotes, entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nesse exato momento, meus amados irmãos, quando Pilatos começa a argumentar, a conversar, dialogar com Jesus, Jesus revela, irmãos, como aquele que é para ser rei, que para isso ele nasceu, mas ele acima de tudo vai dizer: eu vim também para dar testemunho da verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus, irmãos, morreu pelos nossos pecados, morreu na cruz, veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas também ele veio para dar testemunho da verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Mas Pilatos, meus amados irmãos, em vez de, meus amados irmãos, querer ver que verdade era aquela, Pilatos, irmãos, ao ouvir essa expressão de Jesus, que veio para dar testemunho da verdade, Pilatos, irmãos, se sentiu incomodado, porque vivemos, meus amados irmãos, num mundo que não se crê na verdade. Vivemos num mundo, irmãos, que rejeita a
verdade. Vivemos numa época do relativismo. E Pilatos, irmãos, também era um homem entendido, como eu disse, um homem cheio de conhecimentos, um homem cheio, irmãos, de ensinamentos, doutrinas. Era um homem, meus amados irmãos, que conhecia provavelmente os filósofos romanos, os filósofos gregos, e para eles não havia verdade. A verdade para eles também era relativa. Tanto é que o Império Romano aceitava todo tipo de conhecimento, todo tipo de cultura. As pessoas poderiam adorar o Deus que ela quisesse, elas tinham essa liberdade, tudo era aceito em Roma. Para eles não havia uma verdade absoluta. Mas quando Jesus fala, irmãos, que ele veio dar testemunho da verdade, Pilatos, irmãos, em certo sentido, com desdém, meus irmãos, pergunta para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Qual é a verdade? Vejamos aí o versículo 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Note que Jesus, irmãos, afirma categoricamente: eu vim dar testemunho da verdade. E ele, irmãos, com desdém pergunta: que é a verdade? Será que ela existe? Será que ela não é relativa? Será que de fato podemos crer na verdade? Pilatos, irmãos, com desdém faz essa pergunta, e antes que Jesus responda que é a verdade, meus irmãos, que ele vira as portas, não espera para ouvir, meus amados irmãos, a resposta de Jesus. Por quê? Porque de fato ele não queria conhecer a verdade, porque de fato, irmãos, para ele não existia a verdade. Mas para irmãos, nós crentes em Jesus, a nossa mentalidade não é a mentalidade deste mundo, onde a verdade é relativa. Nós vivemos, irmãos, num mundo em que Jesus para nós é a verdade de Deus, a verdade absoluta. Meus amados irmãos, para ele não existia a verdade, mas, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa, porque, irmãos, a verdade de Deus, ela é absoluta para a nossa vida. A palavra de Deus é absoluta para os nossos corações, e é uma verdade a qual nós estamos presos. É uma verdade, irmãos, a qual Jesus disse que Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Pilatos, irmãos, faz a maior pergunta que o homem pode fazer, perguntando o que é a verdade, justamente para a pessoa mais importante que existe, irmãos, que é Jesus, que é a própria verdade. Mas ele não queria saber de fato o que era a verdade. Vivemos em épocas, irmãos, do relativismo, onde as pessoas, irmãos, usam como gosto, meus amados irmãos, os seus próprios passos, os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, o seu coração, e tudo isso, irmãos, com uma roupagem filosófica. O relativismo, irmão, nada mais é, nada menos é do que uma roupagem bonita, de faculdade, de filosofia. Na realidade, o que as pessoas querem é seguir seu próprio caminho, seguir o seu próprio gosto, fazer a sua vontade. Não querem crer na verdade de Deus, mas ela dá uma roupagem bonita. Não, isso aqui é relativo, você gosta disso, eu não gosto disso. Mas a verdade, irmãos, não é questão de gosto, é questão de ser ou não ser, de ser verdadeiro ou falso. Não é questão, irmão, de gostar. Nós gostamos de muitas coisas, é verdade. Nós temos várias preferências em nossa vida. Nisso sim, as coisas, os gostos podem ser relativa. Nós temos muitas vontades na nossa vida. A minha vontade é uma coisa, a sua vontade é outra, o seu querer é um, o meu querer é outro, o seu gosto é um, o seu gosto por uma determinada coisa é outra. O relativismo, irmão, não são as coisas de Deus. O relativismo é a nossa vontade, é aquilo que queremos, é aquilo que o homem quer. Mas, irmãos, a verdade de Deus é absoluta. Ela não é questão de gosto, ela é questão, meus amados irmãos, de ser algo absoluto, verdadeiro. E Pilatos, irmãos, vai dialogando, interrogando Jesus, mas ele não vê nenhum pecado em Jesus. Ele não vê, irmão, nenhuma afronta. Ele não vê nenhuma rebeldia.
errado em Jesus, pelo contrário, como eu disse aqui, era homem experiente, acostumado, irmãos, a interrogar, a indagar, e falando com Jesus, ele diz: eu não vejo nenhum mal nesse homem, eu não vejo nada errado neste homem. E a Bíblia vai dizer nos evangelhos que a partir daquele momento, meus amados irmãos, ele começa, meus amados irmãos, tentar soltar Jesus, tentar libertar Jesus. E é justamente nessa hora, irmãos, que ele chama Jesus de novo, interroga de novo, e chama de novo, interroga de novo, que ele vai vendo cada vez mais, meus irmãos, perguntando para os fariseus, para os judeus: esse homem não fez mal, afina a força, ele tenta soltar, irmão, Jesus, porque ele não vê em Jesus nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum crime, ele vê em Jesus. Mas, meus irmãos, os saduceus, os sacerdotes, os líderes religiosos, meus amados irmãos, colocam Pilatos numa bica de sinuca. Ele tem falado que é rei, ele é contra César. E naquele exato momento, meus amados irmãos, por mais que Pilatos soubesse, irmãos, que Jesus não tinha cometido crime algum, ele estava preso à sua posição, a posição de governador, a posição, irmão, de que alguém que tinha chegado no cargo, alguém que tinha autoridade, também estava debaixo de autoridade. Ele tinha, meus irmãos, uma posição que ele não queria perder, mas mesmo sabendo, irmãos, que Jesus era justo, ele estava disposto, meus amados irmãos, a crucificar Jesus. Ele estava disposto, irmão, a dar cabo na vida de Jesus, porque, meus amados irmãos, a sua vida, sua posição, passava nesse exato momento a estar em risco. Recentemente nós tivemos um homem preso no Brasil, e este homem, irmãos, que foi preso, segundo, irmãos, os relatos, ele foi torturado. Homens mais experientes, homens mais preparados, irmãos, também foram presos, mas não aguentaram a pressão. Foram, irmãos, estimulados a mentir, estimulados, irmãos, a contar histórias que não eram verdadeiras. Esse outro, meus irmãos, que não tinha experiência, esse outro, meus amados irmãos, que não tinha, irmãos, treinamento, ele tinha princípios na sua vida, ele tinha convicções na sua vida. Ele colocou no seu coração que ele prefere sofrer a injustiça do que cometer a injustiça contra outra pessoa. Ele colocou isso na sua vida como um meio pelo qual, irmãos, ele pudesse viver, e ainda que ele morresse, ele não ia cometer injustiça, irmão, com outra pessoa. Pilatos, ele não tinha esse princípio. Pilatos, irmãos, ele não tinha essa convicção. Por mais que ele soubesse que Jesus não era um criminoso, ele estava disposto, irmãos, a crucificar Jesus, mas ele não ia perder a sua posição, o seu cargo naquele momento, ainda que ele crucificasse Jesus. E apesar do seu conhecimento, irmãos, era um homem supersticioso, porque a mulher tem um sonho de noite, disse um sonho que, irmãos, ele deveria lavar as mãos acerca de Jesus. E por mais, irmãos, que houvesse entendimento racional no direito romano, mesmo assim, com tanto conhecimento, irmãos, eles tinham medo, eles tinham, irmãos, as suas superstições. E vivemos numa época também, irmão, de tanto racionalismo, de tanto desdém da palavra de Deus, que mesmo com tanta sabedoria humana, irmãos, esses seres humanos atuais de hoje são pessoas, irmãos, supersticiosas, creem em qualquer coisa, mas não creem na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, Pilatos também fez parte desse julgamento. Mas nós também temos um outro personagem, que é o personagem de Barrabás. Como nós sabemos, Barrabás, irmãos, ele não era um ladrão qualquer. Ele era alguém que tinha uma má reputação. Era alguém que realmente, meus amados irmãos, estava levando a cabo uma revolta romana. Era alguém,
um homicídio. Era alguém, irmãos, que roubava, que era rebelde, estava envolvido com homicídio. Mas Pilatos, tentando, irmãos, soltar Jesus, colocou pela lei deles que deveria ser solto um ladrão, um lugar para crucificar, irmãos, um outro. E a Bíblia diz, irmãos, que Barrabás estava justamente lá preso. E Pilatos colocou, irmãos, a multidão para que escolhesse: solta Barrabás ou crucifica Jesus. E naquele exato momento, meus amados irmãos, a multidão escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa! Uma história real, uma história, irmãos, real, onde o homem é criminoso, aonde o homem, irmãos, de fato, meus irmãos, fez o que era mal, e ali de forma literal, física, meus irmãos, foi solto, não experimentou, irmãos, a condenação da cruz, justamente porque, meus irmãos, Jesus estava morrendo no seu lugar. Esta morte real, física, histórica, verdadeira, representa, meus amados irmãos, o amor de Cristo pela humanidade, porque, irmãos, ainda que os pecados venham ser muitos, Jesus morre em nosso lugar. Jesus morre pelos pecadores. Meus amados irmãos, e Barrabás foi solto por causa disso, porque Jesus literalmente morreu no seu lugar, mostrando para nós, irmãos, o grande simbolismo dessa história, que de fato não importa o pecado, não importa a maldade, Jesus morreu em nosso lugar. Mas houve, irmãos, também os dois ladrões na cruz, um à direita e outro à esquerda. Houve também, irmãos, a multidão que Jesus tinha ajudado, a multidão que Jesus tinha abençoado, a multidão que Jesus tinha curado, a multidão que ele tinha feito milagre, multiplicado os pães, os peixes, irmão, na hora do vamos ver, foram influenciados pelos líderes religiosos. Por quê, meus amados irmãos? Porque esperavam muito mais do que o Messias para o coração, esperavam muito mais, irmãos, do que uma vida espiritual eterna diante de Deus. Acima de tudo, irmãos, elas queriam, irmãos, era o pão físico agora, queriam, irmãos, se alimentar fisicamente agora. Quando começaram a perceber que Jesus, o Messias, só falava do reino de Deus no coração, que não ia libertá-los do jugo romano, que não ia ser um general para lutar e tirar da prisão do jugo romano, começaram a se desanimar e preferiram, irmão, crucificar Jesus. Foram influenciados pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, sim, mas no fundo, irmão, estavam mais preocupados com as coisas passageiras desta vida, com preocupações políticas, nacionalistas, em vez de preocupar com a própria salvação e redenção em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem só se preocupa, meus amados irmãos, com a barriga, quem só se preocupa com as coisas materiais, passageiras desta vida, meus irmãos, não vai sofrer só na eternidade, não, vai sofrer aqui agora, porque, irmãos, aqueles que não têm uma preocupação ética, aqueles que não têm uma preocupação moral, aqueles que não têm, irmãos, uma preocupação espiritual, colhem o preço agora, porque, irmãos, são justamente as pessoas que não têm ética, que não têm moral, que não têm espiritualidade, são justamente, irmãos, que pensam nas coisas desta vida, estão sendo levadas, irmãos, a altos cabos do mundo. São pessoas, irmãos, que vão justamente porque falta moral, porque falta compaixão, porque falta espiritualidade, é que vão oprimir, irmãos, as pessoas. São os que vão, irmãos, sem misericórdia, sem amor, vão prender, vão julgar, vão maltratar, porque não tem amor em seus corações, não tem ética, não tem espiritualidade, não tem moral. Por isso, meus amados irmãos, as pessoas que valorizam apenas o material, elas mesmas colocam lá em cima do poder pessoas que não têm ética, que não têm moral, que não têm espiritualidade. Essas pessoas acabam se voltando com as pessoas, meus amados irmãos, que não valorizam a ética, a moral e a espiritualidade,
importante, a espiritualidade é importante, e por causa dessa falta de ética, de espiritualidade, de se preocupar com o reino de Deus, é que aquela própria multidão, meus irmãos, que foi abençoada por Jesus, disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Veja como é importante, irmãos. Veja, é necessário ter ética, é necessário ter espiritualidade, é necessário ter uma boa índole, uma boa moral. Porque, irmãos, o homem sofre nesta vida quando não valoriza esses princípios, esses valores. E aquela multidão nos preferiu crucificar a pessoa bendita de Jesus. Portanto, o crente em Jesus ensina o seu filho, ensina o seu filho a ética, a moral, o que é certo, o que é errado, os mandamentos de Deus. Mentir é errado, roubar é errado, enganar é errado, contar a minha verdade é errado. Ensine, irmãos, a ética, princípio, faça o que é certo, não minta, dê exemplo, seja crente, seja santo. Porque isso, irmãos, é que vai fazer uma sociedade, meus amados irmãos, ela andar, ter tranquilidade, ser uma sociedade justa, aonde, irmãos, o povo não é oprimido, aonde o povo não é enganado, porque tem princípios e tem valores. Portanto, meus amados irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta? 2 ladrões estavam na cruz, um se arrependeu e outro, irmão, foi perdoado, porque se arrependeu dos seus pecados. Pastor, por que esta mensagem? Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: toda pessoa um dia na vida vai ter, irmãos, uma experiência de sua vida se cruzar com Jesus. Os fariseus, irmãos, eram religiosos, se cruzaram com Jesus, poderiam ter se arrependido, poderiam ter crido em Cristo, mas não se arrependeram. Pilatos, irmãos, perguntou qual era a verdade, a pessoa mais importante que era Jesus. A sua vida se cruzou com Jesus, ele teve chance, ele teve oportunidade, não se arrependeu. Meus irmãos, Barrabás, que nem conhecia Jesus, a sua vida se cruzou com Jesus. Por causa de Jesus, ele não foi morto, não morreu na cruz. A multidão teve uma experiência com Jesus, a multidão se cruzou com Jesus. O ladrão na cruz, irmãos, se cruzaram com Jesus. Meus irmãos, todo mundo na vida um dia vai se cruzar com a vida de Jesus. Assim foi a minha vida, assim foi a sua vida. Um dia, irmãos, Jesus passou no nosso caminho. Uma vez, irmãos, Jesus apareceu a nós. Tem aqueles que aproveitam a oportunidade, tem aqueles que não aproveitam a oportunidade. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, todo dia o homem tem uma oportunidade de se cruzar com Jesus. Aqueles que reconhecem, aqueles que creem, se arrependem dos seus pecados e têm uma experiência de salvação. Pastor, por que você está dizendo isso nessa noite? Porque você não precisa esperar Jesus cruzar na sua vida. Vá atrás dele também. Não deixe ele ir só a você não. Vá até ele também. Meus amados irmãos, em Isaías 53 nós lemos: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O evangelho da salvação é pregado no profeta Isaías. Ele tomou sobre nós as enfermidades, as nossas doenças. Ele tomou o nosso lugar. Meus irmãos, por quê? Para morrer por cada um de nós. Mas no capítulo de número 55, meus amados irmãos, nós vemos o que é a salvação de Deus. No capítulo 53, nós vemos o que Jesus fez para nos dar a salvação. No capítulo 55, irmão, nós vemos, irmão, o que é a salvação, o que é experimentar a salvação de Deus. Vejamos aí, Isaías 53. Agora, Isaías 55 diz assim, que é o tema do aniversário da igreja. Vejamos lá a partir do versículo 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei sim,
vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, a salvação é de graça. Jesus morreu numa cruz, meus irmãos, pelos nossos pecados, foi ferido pelas transgressões, foi contado entre os ladrões. Portanto, vinde vós que tem sedes, vinde as águas do Espírito, meus irmãos, os que têm e os que não têm dinheiro, ou seja, a salvação é de graça. Comprai, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho, símbolo da alegria, irmão, símbolo da satisfação. O reino de Deus não é bebida, nem justiça, o reino dele é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Comprai leite sem dinheiro, é o alimento espiritual, é a palavra pura de Deus que alimenta, irmãos, o nosso coração. Versículo 2: porque gastais dinheiro daquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, aquilo que não pode satisfazer. Ouvi atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Entre na presença de Deus, se alimente com o Senhor, experimente não gastar dinheiro naquilo que não é pão, que não satisfaz a alma, que não dá alegria no coração. Meus irmãos, quando a igreja estiver nos pés de Jesus, quando a igreja, irmãos, estiver em comunhão com Deus, se deleitando em sua presença, meus irmãos, a fartura, a alegria alimenta a nossa alma. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Meus amados irmãos, esta é a era onde as pessoas se encontram com Jesus. Este é o momento, é a era da igreja, é o ano aceitável da salvação. Na cruz, meus irmãos, Jesus se encontrou com a multidão, com as pessoas, com os ladrões, com as prostitutas, com o Pilato, com o Zaqueu, com a mulher samaritana, com a mulher do poço, irmão. Jesus se encontrou com elas, meus irmãos. Jesus foi a perdida e salvou. Teve pessoas que foram atrás de Jesus. Houve salvação, houve redenção, e desde lá para cá é o ano aceitável, é o ano da salvação. Portanto, irmão, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto está perto. Agora está perto, agora é a oportunidade. Quem tem sede, venha, quem tem sede, venha e beba da água da vida. Aleluia. Deixe o homem o seu caminho mau, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não importa, irmãos, qual seja o pecado, a mazela, a gravidade, não deixe o homem o seu mau caminho. O mau caminho do homem é grande, mas o perdão de Jesus é maior. A mazela do pecado destrói, toca para baixo, desanima, meus amados irmãos, mas o perdão de Deus é maior para restaurar, para transformar o homem. Portanto, deixe o homem o seu mau caminho, se converta ao Senhor. Versículo de número 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo de Deus é maior, irmão. O nosso caminho é o caminho da boa obra, é o caminho da caridade, é o caminho da força, é o caminho, meus amados irmãos, da onde o homem pode buscar, querer buscar sua própria salvação, por aquilo que ele quer, pela sua vontade, pela sua caridade, no seu orgulho. Mas os caminhos do Senhor são outros. Os caminhos do Senhor não são diferentes. O caminho do Senhor, irmão, não é o homem que sobe, é Jesus que desce. Ele veio buscar salvar o que se havia perdido. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Não é como o homem deseja
caminhos do Senhor são outros, irmão. O homem é teimoso, quer andar nos seus caminhos, nos seus afazeres, nos seus pensamentos. Mas os Deus são mais altos, são mais sublimes. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. São os caminhos de Deus. O versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O homem tem que deixar o seu caminho mau. O homem tem que se arrepender, buscar o Senhor enquanto está perto. Porque a palavra de Deus, irmãos, como vai dizer o texto, ela não volta vazia. Assim como a chuva cai e dá os nutrientes para a terra, e assim é lançada a semente, e assim, irmãos, cresce, assim é a palavra do Senhor. Ela desce com poder, ela desce revelando o Evangelho, ela desce, irmão, revelando a verdade, ela deixa o nutriente, ela deixa, irmãos, a ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes, irmãos, o homem, ele rejeita essa salvação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a vida de Jesus se cruzou com a nossa? Pastor, a vida de Jesus se cruzou contigo? Cruzou. E não foi só uma vez, não, foi um bocado, irmão. Para mim aceitar Jesus foi uns 4 anos. Quantas vezes Jesus se cruzou com a minha vida? Quantas vezes eu ouvi o Evangelho? Eu comecei a ouvir o Evangelho lá em São Paulo, nos cultos, nos irmãos que passavam na minha rua me evangelizando, pregando para mim, olhavam para mim e diziam: você vai ser um crente, você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi isso? Antes de ser crente, e bem distante de ser crente, irmão, parecia realmente febre dos irmãos, ou era profecia, não sei o que era não, mas diziam, mas eu rejeitava. Foi uma, foi duas, foi três, foi um bocado, irmão. Jesus me buscou, irmão. Quantas vezes Jesus cruzou a sua vida? Quantas vezes você ouviu a palavra? Porque todos os homens têm essa oportunidade, irmãos. E ainda que não tenha sede de Deus, tenha sede. Se ouvir, abrace, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto, porque está na sua presença, irmãos. São delícias, são maravilhas para a nossa vida. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, porque estamos aqui, Senhor, em tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, obrigado por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, meu Deus amado, porque os nossos caminhos não são os teus caminhos, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque os teus caminhos, meu Deus amado, nos encontraram, nos salvaram, nos deram, meu Deus amado, uma nova vida, Pai. Senhor, nós não sabemos, meu Deus, o que aconteceu com aqueles homens, Senhor. Não sabemos se Pilatos se arrependeu, não sabemos, meu Deus, se Barrabás se arrependeu, se aquela multidão, meu Deus, muitas daquelas que fizeram isso se arrependeram, Senhor. Mas tu é rico em perdoar. Na cruz tu podes ser, Senhor, Pai, não nos imputes estes pecados. Até na cruz, Senhor, tu orou. Até na cruz, Senhor, tu pensou nos homens, morrendo, mas dizendo: não impute esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, Senhor, tu oras, vivendo para interceder por nós. Até hoje tu clamas, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Portanto, meu Deus, abençoa a tua igreja.
É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós podemos sentar nessa noite, irmãos? Eu acho que todo mundo aqui é crente, amém, irmãos? Amém? Todo mundo aqui é crente, irmão? Amém. Vai dizer com alegria, satisfação. Nós somos crentes, sim. Amém, irmãos? Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus. Foi uma semana bem puxada para mim. E hoje eu resolvi, irmão, ser expulso. É a primeira vez que eu quero ser expulso. Só aqui puxando as memórias aqui das mensagens, pregações. Porque, meus amados irmãos, nós temos a palavra de Deus no nosso coração também. E Deus opera e age poderosamente. Veio muito pouca gente hoje, né, irmãos? Muito pouca gente hoje, porque o lugar é talvez muito longe na semana, mas provavelmente, irmão, vai vir muita gente amanhã. A expectativa de vir muita gente amanhã, graças a Deus. Eu vou estar aqui amanhã de novo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de passar a palavra para o irmão Francisco. Glória a Deus, irmão. Vamos encerrar louvando o hino do tema, né, para a gente finalizar. E avisar os irmãos, né, que aqueles que quiserem, vai ter uma regazinha de lanche ali fora. Os irmãos quiserem contribuir, lanchar ali, né, quando chega em casa, os irmãos vão estar ali vendendo lanche.